Olá, você que me acompanha através dos canais da TV e Rádio Imperatriz. Todas as quartas-feiras, de 12 às 13 horas, nos canais da TV e Rádio Imperatriz, Valtinho Menezes entrevista. E você não pode esquecer, quem faz a cidade acontecer são as pessoas, é você. E hoje eu tenho a honra aqui de receber aqui como convidado o Dr. Renato Loff. Dr. Renato Loff é empresário e fundador do Observatório de Ribeirão das Neves, que é afiliada do Observatório Nacional, desculpem. Ele irá nos falar, a real finalidade do observatório e qual a importância desta fonte de informações para a população de Ribeirão das Neves. Doutor Renato, obrigado por receber meu convite, obrigado por estar aqui trazendo essa informação de grande relevância, deixando bem claro aqui que esta ferramenta ela estará disponível, pelo que a gente conversou, para a população nevense, para que ela esteja sempre muito bem informada dos recursos, do município, como que ele é utilizado, de onde que vem, não é isso? Valtinho, primeiro, obrigado, viu, por esse convite. A gente tem um carinho muito especial por você, para sua família. A Rádio Imperatriz é uma rádio muito importante aqui no município, E, eventualmente, hoje, sendo uma rádio da web, ela vai para o mundo. Vai para o mundo, Então, isso é muito bom, essa facilidade da internet. Então, primeiro, é um prazer estar aqui com você. Recentemente, Valtinho, nós tivemos na Europa, eu já fui para os Estados Unidos, agora nós estivemos na Europa, acho que nós fomos na França, na Suíça, Portugal, Itália, nós fomos na Bélgica e Holanda. E todo mundo me pergunta, olha, por que você foi? É lógico que você vai passear, descansar, chega um momento da vida da gente que a gente quer também curtir, não é só trabalhar. Mas o que eu observei, principalmente em países como Suíça, eu fui em várias cidades, depois da própria Suíça, depois você tem, por exemplo, a própria Bélgica, Amsterdã, você tem França e tal. O que essas cidades têm? Tem um povo extremamente consciente. Tem um cidadão extremamente consciente. Qualquer coisa que acontece na cidade, esse cidadão, seja de Paris, seja da Suíça, eles sabem o que é o seu dever e o que é o seu direito. E eles, de forma coletiva, eles têm um poder na mão. O poder emana do povo, Valtinho? Então eles têm isso assim na veia, Eu acho que é o grande diferencial de países envolvidos, Da Europa, por exemplo, é assim. O povo sabe que o recurso, que o dinheiro, eventualmente dos seus impostos, que vai para uma prefeitura, que vai para um estado, para um país, ele tem que ser aplicado de forma certa, correta, para trazer benefícios para todos, não um benefício individual. Sim, coletivo. Coletivo. Então, pela essa experiência recente lá, e eu sou um observador, eu analiso muito como que é o comportamento, essas coisas, a gente teve essa experiência e viu que isso realmente é o que precisa para a nossa cidade, para a nossa querida cidade. Então, sendo natural de Neves, sendo eleitor de Neves, e hoje sendo um empresário que fez questão de investir na cidade, porque eu vou falar com você, Valtinho, não é fácil hoje ser um empresário em Neves. Não é fácil hoje um empresário, um grande investidor, vir para Neves investir. Não é porque Neves falta espaço, é porque você não tem um ecossistema que deveria ser construído pelo prefeito, pelos vereadores, para atrair investimentos para a cidade. A partir do momento que nós, que somos empresários, recentemente eu fui ameaçado por um vereador, eu tive outros problemas, uma obra sendo prejudicada para construir um prédio, enfim. Então, tudo isso atrapalha o desenvolvimento da cidade e os empresários têm pavor de vir para Neves. Não é o problema nem o povo de Neves, o problema são os políticos que não trazem esses investidores. Mas eu percebendo isso nesses países da Europa, eu comecei a perceber o seguinte: por que o investidor vai para a Suíça? Por que o investidor vai para a França? Por que o investidor vai para Interlaken, lá nos Alpes suíços e tal? Quer dizer, o pessoal quer investir, mas por quê? Porque ele sabe que ali tem transparência, que ali o povo é sério, que o povo é ponta firme. Quer dizer o seguinte, olha, aqui não tem safadeza, não tem pilantragem. O dinheiro tem que ser gasto para
promoção do bem-estar de todos. E trazendo essa experiência para Neves, eu cheguei aqui encantado. Eu falei assim, nossa, tem o quê? 3 meses que eu fui para fora, já queria voltar de novo. Falei, é claro que eu quero isso no meu município. Eu quero trazer essa experiência de um povo mais desenvolvido, né? De um cidadão que realmente reconhece o seu dever, mas sabe também das suas responsabilidades, os seus direitos e vai cobrar. Então isso é uma prática muito comum em países desenvolvidos e que por muito tempo, né, ela ficou aqui em Neves sem ter pessoas que pudessem, não de uma inclinação política para partido A ou B ou C, mas criar um sistema de vigilância. Então o observatório nosso, que é do Grupo Treine aqui na cidade, é um observatório de vigilância. É um observatório apartidário que tem por objetivo acompanhar, verificar contratos públicos da prefeitura, da Câmara, ver se as obras estão sendo feitas, qual que é a qualidade da obra, ver se os recursos estão sendo aplicados para favorecimento de todos e não só de A, B ou C. E quando a gente começou a trabalhar com o nosso observatório em Neves, a gente começou a perceber um tanto de problema e a gente, claro, eventualmente está denunciando isso. Se me permite, eu quero falar para os nossos ouvintes da rádio e os nossos telespectadores que nos acompanham, que a gente já falou muito aqui, viu, Renato? Que um local só se desenvolve se houver antes o desenvolvimento das pessoas, né? Eu tive fazendo algumas pesquisas sobre o que é ser um observatório, se você me permite, e você também, eu vou ler mais do que, né? Porque foi eu colhi informações. O observatório é uma fonte poderosa de informações seguras e verdadeiras, sem o intuito de perseguir pessoas, mas onde o povo possa saber, de verdade, quais são os recursos do município, de onde vêm os recursos e, principalmente, como são aplicados esses recursos pelos nossos representantes. E se efetivamente o uso desses recursos atendem às prioridades da população ou dos representantes. Essa é alguma coisa que eu colhi. É um dos... É por aí, né? Eu acho que o observatório é uma extensão do olhar do cidadão, né? Que às vezes, eventualmente, ele não tem como fazer. O cidadão, às vezes, está trabalhando, a gente sabe que tem essa situação em Neves, o cara sai daqui, vai trabalhar em Belo Horizonte, fica 4 horas aí, né? Dentro de um ônibus, tanto na ida quanto na volta, quando chega cansado, não tem tempo para ir no portal da transparência, não tem tempo para acompanhar como está sendo feita a execução de uma obra que é dinheiro público. E às vezes não sabe nem acessar o portal. Então, nosso objetivo como empresa na cidade, né, nós abrimos um anexo agora, que é um observatório, que fica aqui na rua Antônio de Souza Menezes, aqui no centro de Justinópolis, número 146, se não me falha a memória. O cidadão pode vir aqui de 8 até as 18 horas, de segunda a sexta-feira, e pode acessar o nosso sistema. Então, tem muitos que não têm acesso ao computador, à internet, e a gente tem uma equipe especializada. Lá vai ter um monitor lá. Tem um monitor para explicar. E daqui a pouco a gente espera ter uma visita já com audiodescrição, com várias situações de tecnologia, para que, eventualmente, ao transitar no observatório, a pessoa que lá esteja, ela já tenha informações adequadas de como realmente proceder com relação a essas situações específicas do gasto do dinheiro público no município. Olha, você até tocou nesse assunto, que tudo que eu estou fazendo aqui, gente, eu tirei exatamente do portal mesmo, tá? E uma das coisas que o portal nos diz é o seguinte: é dito que o poder emana do povo, você até falou sobre isso. É um ditado verdadeiro, mas desde que o povo se organize para exercer o poder que tem. É também verdadeiro que juntos todos somos mais fortes. Então é preciso unir forças em prol dos objetivos e prioridades da população, e você pode fazer isso através dos observatórios. Fala um pouco sobre isso. E interessante que eu vou trazer também informações de fora da Europa para cá. Todo o grande museu, nós fomos no Van Gogh, nós fomos, por exemplo, no Versalhes, que é um museu também gigante, né?
Então, todos esses museus da Europa, quando você entra, você pode ter acesso já a um fone de ouvido. Para cada sala que você entra, existe uma descrição das coisas da sala. A gente quer fazer não só, eu acho que o espaço aqui vai ser muito pequeno, viu, Valtinho? Inicialmente, o espaço é pequeno, né? Eu quero daqui a pouquinho já estar num espaço maior, tecnológico, para que o cidadão, quando chegue lá, independentemente da sua condição de saúde, enfim, que ele tenha um intérprete de Libras, que ele tenha lá situações de descrição, né, que é o braille de comunicação para cegos, que ele tenha audiodescrição, quando o cara não consegue, eventualmente, né, poder ver as coisas, mas que ele tenha um sistema sofisticado de tecnologia para que ele consiga acessar, se ele quiser ou não, receber informações adequadas nos ambientes propícios. Então, nós vamos ter específicos, portal da transparência, o gasto público, os contratos e tal. Então, isso tudo com uma tecnologia de ponta para que o cidadão tenha o melhor. A gente quer ser referência para não só para Minas Gerais, mas para o Brasil. Você sabe que a gente gosta de fazer coisa boa e o nosso sonho realmente é já fazer isso já, talvez para o final do ano, para inaugurar. Olha só. E por último aqui, eu colhi lá, eles falam o seguinte: através do observatório, você passará a enxergar além da linha da embalagem. Através do observatório, você vai, de fato, enxergar o produto que lhe é apresentado e vendido, às vezes apenas através das belas embalagens. E então verificar se o produto que tem dentro da embalagem atende às suas necessidades, à necessidade da população e não às de quem vende os produtos. O que eu entendi nisso aqui é que não adianta as pessoas te apresentar algo como bonito se ele não representa nada de conteúdo, não é isso? Ou seja, é um prédio muito bem pintado, mas que quando você adentra não tem assim, absolutamente nada de efetivo e de importante para se usar. Eu vou colocar o exemplo do hospital. Você pega o Hospital de Neves, ele está pintado por fora. Tem um elevador por fora, tem uma recepção. Agora, quando você entra no hospital, recentemente eu recebi lá imagens de dentro do hospital. Nós temos lá barata, rato, nós temos gato, nós temos uma sujeira em algumas partes do hospital. Não que a culpa, eventualmente, de um funcionário, porque o funcionário está sobrecarregado, trabalha demais, eles precisam ser ajudados. Né? Tem funcionários aí hoje que estão tomando remédio por causa de depressão. Não tem insumos básicos para poder atender. Então, assim, isso para ele é uma situação extremamente complicada. Né? Não tem produtos para fazer limpeza adequada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que dar o apoio para quem mais precisa e ver realmente lá dentro. Quando você pegou nessa embalagem, às vezes lá de fora é muito bonito, o hospital é um exemplo disso. Quando você olha por fora, eles deram uma maquiagem agora, pintaram. Mas a gente, como observatório, a gente olha não o político específico Juninho, mas que é o gestor, mas a gestão. A gestão é uma gestão que realmente sempre tem feito o quê? Feito um grande confete. Eu lembro que o meu pai mexeu com padaria, uma época eu fui faxineiro, depois fui ajudante de padeiro. Comecei a fazer alguns bolos lá. Interessante que eu acho que o Juninho Martins é um grande confeiteiro. Cara, ele é um grande confeiteiro. E a equipe dele também, todo mundo coloca aquelas fitinhas, lacinhos, glacê diferente. Mas se você pega aquele bolo e corta ele lá dentro e vai ver o que está lá dentro, ele é um bolo de pão de ló seco, que não tem nada dentro, que às vezes é até podre. Então, o que é mais importante, eu acho que o observatório quer revelar isso, que eventualmente não deixa essa situação, que é essa capa, esse glacê do bolo com fitinha e tal, você olha e fala, nossa, que bolo bonito, mas quando você abre, você vai ver que aquilo é tão podre, que aquilo é tão sujo, que aquilo é tão ruim. É essa percepção que o observatório tem feito em Neves. Nós temos pouco tempo já trabalhando aqui, né? Nós estávamos trabalhando já no ambiente virtual, agora nós abrimos uma sede própria física e menos de 40 dias a gente começou a ver tanta coisa errada lá dentro do bolo, tanto ovo podre, aquele pão de ló ruim, seco, duro às vezes, né? E a gente começou a perceber o seguinte, tem muita coisa errada, por isso que eventualmente o município tem dificuldade de crescer. Não estou falando só do gestão atual, não, estou falando eventualmente dos outros. A gente precisa pensar na questão dos vereadores que não cumprem seu papel. O vereador deveria fiscalizar o prefeito. Hoje mesmo eu estive na Câmara lá cobrando, é uma função do observatório, e repassando para os vereadores. Olha o contato da Tigre, que tem um contrato sendo denunciado pelo Ministério Público. Vamos ver o contrato da IP Minas, que é do sistema de iluminação, para você ver lá
o Natal de Neves, o SEMA de Luz e tal. Quando você vai ver a população, esse contrato é 324 milhões de reais durante 30 anos, né, como uma empresa privada. Né? Quer dizer, essa empresa tendo benefício. É você que está pagando a conta, porque a conta é da iluminação pública que vem lá na sua continha, lá da CEMIG. Mas esse dinheiro está indo para onde? Para essa empresa. E a gente começa a entender o seguinte: essa empresa eventualmente está ligada a quem? Está ligada a A, está ligada a B, está ligada a C, que o C ajudou não sei quem. Então, assim, é tanta coisa errada. Eu fui falar com os vereadores. Gente, vocês já pediram o prefeito esclarecimentos com relação ao EIP? Tem tanta coisa errada. Né? Eu vou colocar uma outra coisa. Nós temos uma outra empresa, a Liglock, eu acho, que é a empresa do primo do prefeito, que aluga carros aqui no município. Acho que contrato de 34 milhões de reais. Chegou para a gente esses dias atrás o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte. Por que ele consegue fazer isso e às vezes eventualmente ganhar uma licitação ou não, com preço menor? Porque muitos dos carros não são usados. Muitos dos carros não estão ali. O que eu coloquei para os vereadores hoje, ó, se vocês fossem decentes, vocês sairiam daqui, chegariam lá no pátio da prefeitura e falavam o seguinte: eu, como vereador, representante do povo, eu vou querer fiscalizar hoje. Os carros todos alugados vão para dentro do pátio. Só sai daqui quando eu conferir todos os carros, a quilometragem, conferir um por um se esse carro existe, se esse carro está aqui, se esse carro está sendo usado, para que aí sim a gente tenha uma resposta para a sociedade. Não adianta amanhã, depois da manhã, que vocês fazem aquela treta toda. Estou falando hoje. Se você é vereador sério, tinha que fazer hoje. A partir do momento que você foi avisado, você vai lá e fala assim: olha, todos os carros da Câmara, ninguém vai sair mais, só vai chegar. Nós vamos conferir. 2 dias conferindo. A gente só vai ter serviços essenciais que vai sair, nós vamos registrar. Uma ambulância, uma situação específica. Mas no observatório a gente já começou a ver isso. Então, assim, eu estou te dando um exemplo. Essas empresas aí que estão fazendo asfalto. O próprio prefeito, não falando do prefeito Juninho, vamos falar assim da gestão, anunciou no próprio Instagram que está errado, Valtinho. O prefeito não pode ter um Instagram pessoal para se autopromover. E às vezes você vai ver desde 2014 para cá, a gente do observatório tem visto isso, que ele só faz campanha para quem? Para ele, para o candidato dele, que é o Vitório, para o Túlio Raposo agora. Então, assim, a máquina, que é o dinheiro nosso, público, é usado para quê? Para fortalecer a imagem do prefeito sempre. Você vai ver que quem mais aparece no Instagram do prefeito é o Túlio Raposo. É o secretário que mais aparece. Ele foi construindo a imagem do Túlio, que é de lá de Miradouro, que veio para cá. E a pergunta que eu quero dizer para você, Juninho, como observatório, como presidente do observatório, é o seguinte: você acha que aqui em Neves não tem ninguém que tenha a capacidade de ser prefeito da cidade? A minha pergunta é essa: será que 350 mil eleitores são incompetentes? Não, 1.000 pessoas. Eu acho que 215 mil. 213 mil eleitores. E uns 350 mil habitantes. Você acha que é a partir de 18 anos, vamos pensar assim, aí vamos pegar os eleitores, 215 mil pessoas em Neves são incompetentes, não podem ser prefeito para você apoiar? Aí você tem que trazer um cara de fora. E outra coisa, Juninho, você não manda em Neves, a gente sabe isso, o observatório já sabe que você não manda em Neves. Quem manda em Neves é o Pinheirinho, que manda em Juninho, que manda em Vitório. Então o que a gente fica chateado e descontente, e aí como observatório, não com uma pretensão política de A ou B, mas a partidária, é o seguinte: por que tão valorizar a gente de fora e não valorizar a prata da casa? Será que aqui não tem 215 mil pessoas, nenhuma é competente para ser prefeito da cidade? São todos incompetentes? Não tem raiz, né? Não tem raiz. A minha pergunta é: somos todos incompetentes, Juninho? A minha pergunta que eu quero para fazer você como observatório é isso. Quem mais conhece da cidade é quem está aqui, ué. Quem convive, quem tem raiz, quem tem pertencimento, quem tem investimento. Tá entendendo? Então, assim, se conhece todas as questões. Aí traz um cara, que eu não tenho nada contra o Túlio, mas o cara vem de Miradouro e vem para cá. Outra pergunta do observatório: qual a capacidade técnica do Túlio? O que ele fez na vida dele antes de vir para Neves? Que eu acho que ele chega aqui em 2019. Qual que é o currículo dele? Será que é melhor do que qualquer currículo aqui de pessoas extremamente capazes aqui de Neves? E como que o município abre mão de um cara com essa competência toda, né? Exatamente. Então, assim, eu poderia até aceitar, a partir do momento que o Juninho fosse lá e falasse: olha, esse cara é o melhor que tem. Ele é melhor do que 215 mil habitantes de Neves, que o currículo dele é melhor, ele é extremamente eficiente, e não é. Então, eu não consigo entender, como o presidente do observatório, essa postura do prefeito da cidade e todos os vereadores abraçando esse projeto.
Isso para mim é demais. A gente não consegue entender o observatório, por que esses acordos. Agora, quando você começa a ver e o observatório chega nisso, você vai ver que existe ligações entre o quê? Contratos da empresa de iluminação com o Túlio Raposo. Ele foi secretário por muito tempo, né, de uma secretaria lá da prefeitura. Você vai ver que o aditivo do contrato da IP, o Túlio que assina, né, as coisas que nós estamos, depende se for errado, você fala aí, viu, Túlio? Você vem aqui no seu canal aqui, na Rádio Imperatriz, com o Valtinho, entrevista, vem aqui e fala que não. Mas as informações que já chegaram para a gente é o seguinte, o próprio procurador da prefeitura recusou assinar o aditivo. Ele peitou isso e assinou, e o dinheiro vai para a secretaria dele. Então, assim, você começa a ver o seguinte, existe um emparelhamento, uma sequência de todo um sistema que é construído, e a gente viu isso, por exemplo, na festa de agosto, eu como observatório, como presidente, e as pessoas que estão conosco, que são os voluntários, vimos o seguinte, nós tivemos o maior showmício a céu aberto em Neves dos últimos tempos. Eu te pergunto, Renato, onde estão os órgãos fiscalizadores, por exemplo, né? Porque isso é, de certa forma, uma conotação de improbidade administrativa, né? E o observatório, na verdade, ele busca esse tipo de informação, né? Exato. E como que fica? Qual o papel do observatório junto a esses órgãos fiscalizadores que podem, por exemplo, o Ministério Público, o TRE, que é no caso aí da eleição, o Tribunal de Contas, que é o que... e a própria Câmara Municipal, que é a principal fiscalizadora, e eu fico muito preocupado quando um executivo tem 100% da Câmara Municipal com ele, no meu entender, algo de muito estranho está acontecendo. Está acontecendo, porque se ele é um órgão fiscalizador e beija na boca de quem é fiscalizado, isso é um caso muito sério. Então, o papel do observatório, gente, pelas pesquisas que eu fiz, na verdade, viu, cidadão, é para que você tenha os acontecimentos públicos de forma mais honesta, mais verdadeira, né, voltada para o contribuinte, que é quem alimenta os cofres, para que tudo isso possa acontecer, para que todas as obras aconteçam, para que a saúde aconteça, para que a educação aconteça. É você que custeia tudo isso. É você que tem que ser o interessado. E o político, segundo o observatório, ele é seu representante porque ele foi lá na sua casa e te pediu uma autorização, pediu a sua assinatura para que ele o representasse. Então, ele jamais estará fazendo qualquer favor para você, ele estará cumprindo o dever dele, porque ele se propôs, ele se candidatou. Aliás, até primeiro ele tem que filiar para depois candidatar, para depois ir às urnas e depois ser autorizado. Então, cara, o observatório é para isso. Assim, cara, você se propôs a ser representante, é isso que você tem que ser. Recebe muito bem para isso, né, Valtinho? Isso aí nem vem ao caso, né? Mas então é isso. O observatório, na verdade, é fazer com que um cidadão tenha voz, não é isso mesmo? Sim. Ele possa ter um canal, uma ferramenta de informações fidedignas, informações verdadeiras, buscadas, né, nos setores pertinentes, não é isso? Sim. Então, é isso que é o observatório, segundo as pesquisas que eu fiz, não é isso mesmo? É isso mesmo. Então, assim, nós começamos a fazer algumas ações. Por exemplo, nós protocolamos documentos na Câmara Municipal, na Prefeitura, já pedindo esclarecimentos. Nós somos no Ministério Público e protocolando os documentos, né? Então, a gente está procurando realmente fazer o nosso trabalho. Além disso, nós temos hoje, né, parcerias com alguns veículos de comunicação. Nós estamos patrocinando esses veículos. Esses veículos têm total autonomia, liberdade, né? E a responsabilidade do programa é deles, contratualmente, não é nossa, mas nós ajudamos, eventualmente, como patrocínio, porque a gente entende que essa comunicação tem que ser dada através das redes sociais também para todos. Então, você que eventualmente não consegue chegar aqui no nosso observatório, nós vamos ter aqui um e-mail, nós temos um WhatsApp, eu vou falar já o WhatsApp, é o 319-7203-8836. Vou repetir, 319-7203-8836, é já o WhatsApp do próprio observatório, até para que você eventualmente não
tendo condição de vir, você pode fazer sua queixa ali, a gente vai tentar buscar informações, te dar uma resposta, e uma resposta que seja também de impacto social. A outra coisa é com relação a algumas situações que sempre aparecem, né, o Valtinho? Eventualmente o pessoal fala assim agora, os apoiadores de um prefeito ou de outro falam assim, mas por que isso acontece antes da eleição? Isso acontece muitas das vezes porque, eventualmente, as pessoas não têm condições, né, de se organizar. Né, as pessoas trabalham e tal. A partir do momento que existe uma empresa que pesquisa e que quer fazer isso, essa empresa faz isso por livre vontade e desejo de tentar melhorar o município. Então o Grupo Trem realmente abriu um observatório, a nossa intenção é que ele fique na cidade, que a população cidadã possa se beneficiar do uso do observatório, para que ele receba informação de qualidade, né? A gente sabe que países também desenvolvidos, você estava falando disso há pouco, eles têm sempre as pessoas que pensam diferentes. A oposição. Então, por exemplo, quando você pensa na França, você tem, de um lado, uma situação de, né, um povo que está no poder e outro que é contra, eventualmente alguma situação específica, não concorda, debate e tal. Não dá, e a gente percebeu isso aqui em Neves, de ter uma verdade absoluta. Né? A unanimidade já é cega e já é burra, já se dizia lá atrás. Então não dá para a gente pensar que o Juninho realmente, que ele foi construindo essa imagem, usando uma máquina pública, usando um canal pessoal dele do Instagram que está errado. Isso vai ser denunciado. Ele não pode usar um canal dele para falar de ações do próprio município, sendo prefeito da cidade. Ele deveria ter um canal institucional. Né? E ele ainda usa, e que o Observatório olhou, e comprovamos isso, as pessoas que são pagas para o marketing, para a publicidade da prefeitura, cobre ele no seu canal de Instagram. Então, assim, para ele é muito fácil essas questões. Então, a imagem do prefeito vai sendo perpetuada como bonzinho, como pessoa boa, como fez isso agora. Quando a gente começa a perceber que existem as desigualdades na cidade, e o observatório tem a função disso, eu fiquei extremamente chateado. A gente vê, por exemplo, a festa de agosto. 4,5 milhões sendo gasto. Está uma discussão agora com relação de onde que veio essa verba, parece que veio da Vale, daquele problema que teve com as famílias, com aqueles desabamentos, e isso nós tivemos um rateio entre os municípios, né? Parece que ficou com 15 milhões de reais, sendo que 10 eu acho que foi para o viaduto, e quase 5 milhões de reais parece que eles falaram que foi para a festa de agosto. Mas assim, algumas coisas eles precisam esclarecer. Eu sou cidadão, sou eleitor, sou empresário, eu contribuo para o desenvolvimento de você da cidade, a gente está questionando e você tem o direito de responder que não. O Juninho, prefeito, o Túlio, vem cá, conversa com o Valtinho Menezes, vem cá e explica, olha, isso não é assim, isso é diferente. Mas o observatório, ele pega não fake, mas fatos que são concretos, reais. A gente acompanha muito as redes sociais, né, deles, eles acabam falando muita coisa, e a gente procura essas informações com relação ao quê? Portal da Transparência, contrato. Por último, Valtinho, se você me permitir, nós estamos fazendo uma parceria aqui com o Observatório Social do Brasil. Eles têm uma metodologia própria, né? Eles estão em mais de 100 cidades. Então eu quero mostrar um pouco para aquele que vai estar nos ouvindo como que funciona isso e como que a gente pode garantir que isso vai ter uma imparcialidade e muito importante para o município. Mas antes de a gente apresentar isso que o Dr. Renato me pediu aqui, eu quero deixar bem claro que a pretensão do canal Valtinho Menezes Entrevista é fazer com que você, cidadão, entenda que quem faz as coisas acontecerem são as pessoas, é você. Principalmente, um local não se desenvolve se não houver antes o desenvolvimento das pessoas. Então, o que a gente pretende aqui é buscar informações fidedignas para que você possa transformá-las em conhecimento, para você ter a noção exata do seu direito e do seu dever, mas também uma noção muito maior ainda do direito e principalmente do dever de quem te representa. O município de Ribeirão das Neves precisa acordar para isso. Juntos somos mais fortes. Que Neves queremos para nós? Um Neves dependente ou uma Neves autônoma? Uma Neves forte ou uma Neves pedinte? Nós precisamos de ter pessoas aqui liderando o seu próprio local. A cozinha da sua casa, quem manda nela é você. Enquanto a gente estiver amando de cidadãos da rua mandando na nossa casa, nós não vamos nos desenvolver.
nós vamos apenas obedecer. Entendeu? Então, o meu canal aqui, ele é apartidário, eu não tenho aqui intenção nenhuma. Eu falo de gestão, não falo de gestores, né, Renato? Então, por isso que eu trouxe o observatório, porque eu, no meu entendimento, entendo que é uma ferramenta muito poderosa, mas não é para perseguir ninguém, é para dar noção para o cidadão do que realmente é certo, do que realmente, não vou falar errado, não é certo. Isso é muito bom, eu falo porque fica muito fácil, como é um espaço público, né, as próprias pessoas que eventualmente a gente pode questionar, pode perguntar se está fazendo certo ou errado, ela pode ir no meu observatório, fazer uma reunião com a gente vai comunicar, então ela tem direito de resposta. Né? Isso, claro, nós estamos comunicando aqui aquilo que a gente tem visto, por quê? Porque a atual gestão, a empresa abriu agora, né, esse observatório. Eu não abri esse observatório há 2 anos atrás porque não tinha como o fazer. Nós abrimos agora e a gente espera, né, que contribua muito para o desenvolvimento da cidade. Eu vou só colocar algumas questões, Valtir, que realmente são que a gente precisa questionar. Eu vou aproveitar aqui porque o observatório tem essa função, né? Vou colocar uma outra coisa. Tem uma situação que a gente não consegue entender como prestar, como aqui na prefeitura, a Prestar, que é uma empresa, né, que terceiriza os serviços aqui, por exemplo, de porteiro, auxiliar de serviços gerais e tal, tanto da prefeitura quanto da Câmara. Eu não consigo entender uma empresa nessa que está aqui desde 2019, né, no município e tal, acho que já tem mais de 350 milhões de contratos com o município, é uma empresa cujos sócios têm problemas em outras cidades. Né? A própria empresa tem problema em Ouro Preto, teve problema agora em Esmeraldas, o Ministério Público em cima, os próprios donos, diretores foram presos, porque a empresa é uma empresa que presta esse serviço de forma regular nesses municípios e é a mesma empresa que atua em Neves. Aí eu fico pensando o seguinte: vereador, você nunca foi lá no prefeito, protocolou algum documento pedindo esclarecimentos com relação a essa empresa Prestar? Se ela apronta tanto em outros locais, será que é a empresa mais correta de atuar no nosso município? São coisas, Valtir, que eu não consigo entender. É claro que o observatório hoje está dando voz à população e está mostrando o outro lado, que é o lado mais obscuro das coisas que acontecem em Neves. E é um momento, claro, muito oportuno, porque a gente busca um voto cidadão. Se você vai votar em A, B, C, isso aí é direito seu, mas você também tem direito de ouvir outra opinião. Uma opinião que faz uma reflexão, que busca casos de sucesso internacional, como a gente foi na Europa agora. A gente começou a entender muito sobre a cultura também do povo e por que lá desenvolve aqui, eventualmente não desenvolve. Eventualmente, voltando a falar, esses dias atrás, era muito fácil, porque o Juninho virou e falou assim: é muito fácil governar Neves. Aí, dentro dos bastidores, a pessoa me falou assim: ele estava falando isso, que é muito fácil governar Neves e tal. Falei, mas como com essa dificuldade toda? Tem muita gente com pouco recurso em Neves, com pouca informação. Aí ele falou o seguinte: olha, imagina o seguinte, eu estou lá na minha fazenda, eu nem sei se ele tem fazenda, viu, Valtim? Também não sei, não. Mas eu sei, assim, eventualmente esses dias o pessoal passou e ele está sempre no Instagram dele, aparece alguma coisa, mas parece que é uma situação que ele tem entre Neves e Pedro Leopoldo, parece que tem um lugarzinho que ele frequenta lá. Engraçado também que tem uma empresa conhecida aqui em Neves fazendo a reforma lá, né, desse mesmo espaço lá, e eu queria até saber como é que é feito o pagamento lá, né, se é dinheiro, como é que é o boleto, quem que está pagando essa conta lá, que é onde que o Juninho frequenta, né? Então tá aqui, eu queria que vocês me explicassem isso, né? A própria empresa, né, do próprio município, o próprio prefeito que sempre frequenta lá, a gente, como cidadão, tem umas coisas e como observatório, a gente fica pensando, será que como está sendo feito essas coisas? Porque tem que ser transparente, né? Eu acho que tudo tem que ser interessante. Se me perguntar como que eu fiz a minha obra aqui, eu vou falar. Pode vir aqui que eu vou explicar. Meu dinheiro eu vim disso, ganhei disso, e agora eu estou gastando aqui. A minha pergunta é como é que isso pode ser feito nessa fazenda onde o Juninho frequenta tanto. Mas ultrapassado essa questão, né, o observatório hoje está monitorando muitas coisas no município. Nós estamos trazendo agora uma situação muito específica, que é um protocolo já utilizado pelo Observatório Social do Brasil, que é uma metodologia interessante, que a gente está, né, avançando no contrato e, se Deus quiser, já implementar aqui no município, para que a gente possa, não só no município, mas outros locais a gente consiga colocar. Você quer apresentar lá para a gente, então? Rapidamente. Pode ser. Então, para você que está nos acompanhando aí, né, na Rádio Imperatriz, no Valtinho Menezes Entrevista, quero passar o seguinte: olha, o Observatório Social do Brasil. Olha essa frase que interessante. Quando você participa, a sociedade muda para melhor. O Observatório está aqui, está aberto de 8 às 18 horas, com internet, com banheiro,
com cafezinho, com biscoitinho, com água. Tira um tempo para vir cá. Se você não pode, entra no nosso WhatsApp, lá manda uma mensagem, 319-7203-8836. Quando você participa, a sua cidade melhora e melhora muito. Cristina Gomes, aqui, que foi que apresentou essas informações para a gente do Observatório Social do Brasil, ok? Olha para você ver, a grande pergunta é, 8 milhões fazem diferença no seu município? Eu vou mudar isso aqui e trazer para a nossa realidade. 4 bilhões e meio gastos na festa de agosto fazem diferença para o nosso município? Porque eu começo a pensar, o Valtinho, e nosso observatório começou a mapear essa questão toda. Com 4 milhões e meio, o senhor que é doutor, compraria, por exemplo, um aparelho de ressonância magnética? Uai, com certeza. E não só faria exames, né? Então, assim, são 3 dias de festa que poderiam, eventualmente, o pessoal chega pra gente e fala assim, porque o dinheiro é da cultura, não pode gastar na saúde. Eu falo, mentira. A cultura é junto com a Secretaria de Esporte. Então, as duas são uma só, e o dinheiro é lá. Se você faz algumas ações no esporte, você melhora a saúde na ponta. Então, o problema não é só no CTI lá, né? Esses dias até é interessante. Isso aí, no caso, é a aplicação, como eu li aqui, a aplicação do recurso. Exato. Né? Será que ela é adequada ou não, né? É isso? Vamos conversar com todos do observatório, pesquisadores, vamos ver, olha, 4 milhões e meio eu consigo fazer o quê? Uma festa de agosto, onde as pessoas vão vir aqui. Quem ganhou dinheiro com a festa de agosto é da cidade. Tirando os amigos do Juninho, que é o gestor, né? E aí, infelizmente, a gente como observatório... Eu até vi uma entrevista que não... alguém falando assim, agradecendo a Paula... É Paula Fernandes que veio aí? Sim, a Paula acho que veio. Acho que é a Paula Fernandes mesmo. Eu vi ele agradecendo ela por ela ter vindo Inés. Eu pensei comigo assim, pelo preço que ela recebeu, eu ia até no Japão. Pois é, e é engraçado que não gasta o dinheiro em Neves, né? Então, entendeu? Não tenho nada contra ela. Pelo preço que ela cobrou, nem contra ela que tinha que agradecer Ribeirão das Neves, né? Nem com o Zezé de Camargo, nem com o Chama-Chuva, na verdade é disso. Quer dizer, eles não gastaram dinheiro em Neves, né? Então, aí quando você começa a ver todo o procedimento, que você vai ver quem ganhou, quem é de fora. As empresas que vieram para fazer o evento, montar palco, não sei o que, tudo de fora, o dinheiro foi para fora. 4 milhões e meio sendo indo para fora. Então, assim, isso que é o problema. Aí quando você começa a ver o entorno, toda a estrutura que foi criada, você tem. O observatório já checou. Os principais hotéis são de grupos ligados ao prefeito, né? O primo dele é dono de um hotel em Neves que ficou cheio. Você tem os estacionamentos próximos do estádio, que são pessoas, né, que são amigas do prefeito, que os estacionamentos foram abertos agora. Quando você pega, por exemplo, as barracas que estavam lá sendo, né, que foram credenciadas, você vai ver que é amigo do prefeito, conhecido, apoiador. Então, o que eu quero dizer, gente, o observatório traz muito essa informação de que tem coisas do lado obscuro, eles falam obscuro da força, do lado de lá você tem coisas que você precisa saber até para ter um discernimento, para saber se o seu voto consciente, tem que ser dado não por uma camada de recheio de um bolo, né, que você passa um glacê e faz um laço lá, mas realmente abrir esse bolo e ver e experimentar para saber se isso é bom. Então, 4 milhões e meio, acho que faz muita diferença no município, que é a festa de agosto. Bom, e aí, olha para você ver, interessante, eles conseguiram, né, através de um compromisso lá com a Prefeitura de Limeira, conseguiram esses 8 bilhões de economia, né, fiscalizando contratos e tal. Imagina esse observatório em Neves. O quanto que a gente consegue eventualmente economizar para o município. É só eles deixarem a gente participar dessa discussão, né, Valtinho? Como eu te falei, o observatório... E eu não estou falando da gestão de Ribeirão das Neves, é gestão no modo geral, gestão pública, né? Elas têm terror de conselhos, dirá então, de observatório que tem fontes de informações do Brasil inteiro ajudando, então... É muito interessante, né? Porque no próprio conselho também você tem representantes do próprio governo, que eventualmente... E no observatório não. Não é observatório. Agora, quando você tem um observatório como esse, que é independente, com recurso para manter ele, é da iniciativa privada e de pessoas que querem contribuir, que não tem vínculo nenhum partidário, você vê que ele realmente, numa cidade, ele passa a ser luz, passa a ser um farol e passa a realmente fazer uma diferença positiva. Então, de acordo com o Observatório Social do Brasil, que nós estamos buscando agora o credenciamento com eles, é uma organização social da sociedade civil, sem fins lucrativos e apartidária. Qual que é a atuação? Presente em mais de 100 cidades e 12 estados brasileiros. Mais de 3 mil voluntários, uma metodologia própria, e eles já conseguiram, desde 2013, 5,5 bilhões de reais que foram economizados com as suas ações. Então a gente quer que realmente ser um braço desse observatório
aqui no próprio município. Então, visando contribuir para a eficiência da gestão, tanto da Câmara quanto da Prefeitura, é um espaço democrático, então aqui no Observatório nosso é um espaço apartidário, democrático, que reúne o maior número de entidades representativas. Então você, né, que representa a sociedade, vem para cá, vamos fazer parte, vamos discutir essas coisas, atuando em favor da transparência e qualidade da aplicação dos recursos públicos por meio do monitoramento das licitações municipais e de ações da educação fiscal. Eu quero prometer para vocês que, se Deus permitir, né, se a gente tiver parceiros como, né, você, Valtinho e outros interessados no desenvolvimento da cidade, que não tem um cunho partidário, mas que quer buscar o melhor para Neves, eu tenho certeza que esse observatório, a partir de agora, é uma semente plantada ainda numa terra, né, muito estranha, escura, né, porque ele está dentro daquele buraco, mas eventualmente essa semente ela vai crescer, vai virar uma árvore grande e vai dar frutos. Então eu espero que daqui nos próximos 4 anos a gente tenha resultado muito positivo com relação ao observatório aqui em Neves, né? Aqui, você poderia voltar um pouquinho ali e fazer um favor. O que acontece? Quando eu falei com vocês que me chamou muita atenção o observatório, por isso eu trouxe o Dr. Renato Loff aqui para conversar comigo um pouco, é porque no meu programa o que eu busco é exatamente isso. É fazer com que as pessoas entendam que são elas que fazem as coisas acontecer. E ali fala que por meio do monitoramento das licitações municipais e de ações de educação fiscal, visa contribuir para a eficiência da gestão pública em favor do povo, né? Ou seja, nós não estamos aqui para perseguir políticos, nós estamos aqui para, aliás, o observatório vai estar aqui para acompanhar, para fiscalizar as ações de gestão e não de pessoas. Muito bom. Então aqui, dentro do protocolo deles, vou passar para frente, voltar um pouquinho aqui, nós temos então a gestão pública, a educação fiscal, o ambiente de negócio, a transparência. Depois, quem vier visitar a gente ou mandar uma mensagem no WhatsApp, a gente vai passar a informação e vai esclarecer de uma melhor forma. Então aqui, ó, como que funciona? Então, uma educação para a cidadania fiscal, demonstrando importância social e economia de tributos e a necessidade do cidadão de acompanhar essas aplicações do recurso. Nós temos um outro aqui, a inserção... Gerado pelos impostos, é isso que eu gosto de repetir sempre. A inserção da micro e pequena empresa nos processos licitatórios, até para fortalecimento da economia local, que são as pessoas de Neves, que ficam em Neves, que investem na cidade, né? Então tem que participar, porque se a gente for ver hoje, a maioria das licitações hoje são de grupos de fora. Quem ganha aqui em Neves é parente do prefeito. Esse que é o problema. Quando eu falo parente do prefeito, é parente do gestor. É o corporativismo. Exatamente. Então, se você pegar todas as licitações de Neves, todas, ou você é de fora, que são os grandes grupos, e aí é muito dinheiro, ou você é de dentro, e a gente tem algumas exceções, onde a gestão tem parentesco, onde a gestão tem uma amizade próxima. Isso é ruim, porque nós temos 99,9% da população de Neves que não é amiga do gestor, que não é parente do gestor. Então ela está desassistida, ela não tem a mesma igualdade de oportunidades. Então o observatório quer fazer com que as pessoas tenham igualdade de oportunidades. Por último, o acompanhamento dos gastos públicos e a construção de indicadores que possam colaborar para a correta aplicação do recurso. Então, para a gente fechar aqui, ó, a metodologia tem princípios e valores essenciais para atuação nesses observatórios de todo o Brasil que usam esse código de conduta, que é do Observatório Social do Brasil, né, que isso é importante. Então, existe, né, uma atuação desses observatórios, tem que ser uma atuação propositiva, sem denuncismo, visando o longo prazo, sem emissão de juízo de valor, ética e cidadania e metodologia padronizada. Nossos voluntários do Observatório Social do Brasil, e a gente agora está fazendo um contrato, celebrando um contrato com eles, né, nós temos ali grandes parceiros do próprio observatório que a gente quer dar junto. E é importante, porque conversando com a Cristina, a gente viu que ali, gente, vocês têm profissionais de toda a área possível. Exatamente. São empreendedores de profissão, empreendedores de negócios, de saúde, de educação. Todo tipo de profissional você vai achar ali, não é isso mesmo? Exato. E ali nós temos representantes, por exemplo, de várias religiões, independentemente, né, de vários... Então, assim, é uma situação muito heterogênea de pessoas sérias que querem realmente fazer com que a cidade realmente desenvolva. Então, mais de 5,5 bilhões de reais de economia para os sócios públicos, que é a ação
né, feita pelos observatórios em todas as cidades, as mais de 100 cidades e 12 estados. Então, essa federação hoje, né, ela está construindo, então, uma economia muito positiva, né, a partir do momento que ela fiscaliza, ela cobra, ela faz com que aquele dinheiro volte de alguma forma para o próprio gestor para que seja aplicado de forma correta. Ela só não aceita corrupção, só não aceita sacanagem com o dinheiro, que é o dinheiro dos nossos tributos, né? Bom, então aqui tem uma situação também importante, né, com relação ao que eles fazem de publicidade das suas ações. Existe um Instagram também. Eles têm um programa Observatório Social Mirim que vamos implementar aqui, onde as crianças vão começar a ter também pequenas palestras com relação à importância deles na própria sociedade. Quem sabe eles vão ser um adulto muito mais consciente, muito mais, né, empoderado com relação às informações que são necessárias para o desenvolvimento. E agora, de olho nas eleições, né? Então, portanto, né, até primeiro e segundo turno, a gente realmente aqui em Neves, a gente vai querer ficar de olho. E eu quero deixar para vocês o seguinte: a primeira situação do observatório com relação à eleição é o seguinte: candidato, evite jogar, desperdiçar, colocar papel na rua. Já passou essa época desse papel de santinho, entendeu? Isso polui, isso vai encher os bueiros, vai entupir o sistema de drenagem. Daqui a pouco tem enchente aí com chuva. Então, o que eu quero dizer, outubro está aí, daqui a pouco novembro já é chuva. Então, assim, todo candidato que jogar santinho e esse santinho estiver na rua, colocar santinho para distribuir pedindo voto, e esse santinho dele estiver na rua, nós vamos denunciar aqui no nosso observatório. Hoje não cabe mais isso, né? No mundo digital hoje não cabe mais esse papel, principalmente um papel onde o próprio Gari, e eu gosto de falar o seguinte: o Gari, para mim, é o nosso promotor de bem-estar. Ele nos ajuda na cidade a ter uma cidade melhor. Sem ele, nós estaríamos perdidos. Imagina ele, se ele pudesse, eventualmente, no período de eleição, destinar as suas habilidades para limpar coisas que eventualmente acontecem ali ou aqui, né? Mas a gente eventualmente vai ter esses profissionais usando para limpar a sujeira do próprio político. O político podia pegar e ter a cara de pau de pegar uma vassoura, um saco de lixo e ir lá na rua todo dia recolher um tanto de santinho que ele usa. Então, assim, já vou dizer aqui que a função do observatório em toda a cidade é saber se você está jogando, passando esse santinho e está sujando a cidade. Nós vamos, claro, falar nos nossos meios de comunicação. Você que está aí com o carro de som, que passa para um lado e para o outro, a gente vai ver os decibéis, principalmente se ali a gente tem crianças autistas que têm, né, uma hipersensibilidade a som. Então a gente quer saber, porque você vai estar também trazendo problemas, não só para ela, mas para as outras pessoas que não gostam do barulho alto, né? Nós temos situações também que a gente sabe que grandes grupos hoje, principalmente grupos ligados à atual gestão, estão com muito dinheiro e eventualmente vão ter mais carros fazendo campanhas nas ruas. Nosso trânsito é caótico, então a gente vai buscar esses carros através do monitoramento das placas para saber de quem são, se são contratados, se a pessoa eventualmente está declarando isso no seu documento lá que ele tem que prestar conta da campanha. Então nós vamos estar aqui, ó, de olho aberto, né, em toda a cidade, para que a cidade eventualmente tenha uma eleição mais transparente possível e que eventualmente pessoas que não têm condições, que ela tenha a mesma igualdade da disputa, né? Essa que é a ideia. Olha, eu gostaria que você, cidadão, nós estamos em ano eleitoral, que você tentasse tomar suas decisões, sabe, baseado muito mais na conscientização do que na imposição. Seja um cidadão consciente. Veja se a sua decisão, se ela não vai imperar, né, em coisas ruins para o seu próximo, se ela vai atender só o seu interesse, porque uma cidade para desenvolver é preciso que aquela outra pessoa do meu lado também esteja desenvolvida, né? Então nós estamos no ano eleitoral, um ano de decisão muito difícil, né? Nós temos muitos mágicos nos apresentando situações assim... Inusitadas? Não, inusitadas sim. Eu falo assim, pessoas nos apresentando propostas, um pacote de decisões assim, para lá de mágicas, né? Que a gente não conseguiu até hoje resolver, e nós vamos resolver num toque de palavras. A gente tem que ter muita atenção e preocupar demais com o próximo. Nós precisamos de saber
qual Ribeirão das Neves nós queremos para nós mesmos. E você tem que prestar outra atenção. Quando o seu filho nasce, ele já passa a ser um contribuinte. Uma fralda que você compra para ele, 8% desse valor vai para o cofre do município. Então, seu filho já contribui para aquele buraco que foi tapado no asfalto da frente da sua casa. De modo que é o seu filho que pagou aquilo. O político, ele cumpre o dever dele, né? Assim como a enfermeira, a cozinheira, o motorista, cada um no seu papel, importância igual, né? Profissões diferentes. Então, é isso que a gente precisa de você, cidadão onevense. Te coloque como a pessoa mais importante do seu município e, junto com os demais, seremos mais fortes e realmente podemos mudar a nossa cidade e fazer com que o desenvolvimento seja sentido e não falado, né? Então, o papel do observatório é esse, né? Vou te deixar aqui suas considerações finais, Renato. Falar um pouco mais da importância do observatório para o município, deixando mais claro ainda que aqui não é perseguição com o gestor, mas uma atenção muito voltada para a gestão, para que ela faça o que tenha que fazer em prol da sociedade e não dos gestores. Isso é muito importante, as considerações finais. Eu peço a você, né, que é cidadão de Neves, que pactua com esse projeto de transparência, né? Eu quero dizer o seguinte, que novamente, uma das minhas empresas que está no município, nós temos contrato nenhum público do nosso grupo, né? Então, assim, eu tenho total autonomia e independência para falar isso. Hoje eu não sou filiado a um partido político. Então, é algo sendo feito, né, para que a gente construa realmente uma cidade melhor. Porque eu sou natural daqui, eu amo essa cidade, eu tenho e quero que essa cidade desenvolva. Então, nesse sentido, eu queria, né, e quero pedir para você que nos assiste, é que ao ter perto da sua casa, da sua rua, né, uma pessoa que trabalha conosco no nosso observatório, nós vamos ter carro próprio para isso, já temos, né, você vai ter lá o carro plotado, a pessoa fazendo o seu trabalho, que você acolha essa pessoa de uma forma correta, também é um trabalhador que vai estar buscando informação do campo, que eventualmente essas queixas chegam e a gente precisa colocar esses profissionais aí, né, nos bairros, na região do Veneza, do Florença, no Areias, aqui no centro de Justinópolis, no Sevilha, no Santinho. Então, esses profissionais que buscam um trabalho transparente, eles precisam ser acolhidos e protegidos pela população de Neves. Então, essas são as minhas considerações finais. Eu peço a Deus que nos abençoe, que nos ajude, né, que faça com que a gente consiga, como cidade, como ser humano, se desenvolver, se aperfeiçoar e que a gente, eventualmente, realmente, através de uma ajuda no observatório, de parceiros como você, da rádio, que a gente consiga, né, ter uma corrente do bem para que possa, eventualmente, fazer com que o nosso município seja um local fértil para desenvolvimento, para que empresários venham para cá, para que a indústria venha para cá, para que investidores venham para cá e percebam que aqui é um município de um povo trabalhador, de um povo que quer trabalhar, de um povo que quer receber bem, mas um município também extremamente acolhedor, do município caseiro, como nós somos, mineiros, a gente gosta de receber todos, mas que eventualmente esse meio, esse ecossistema seja um ecossistema com muita transparência, sem corrupção, né? É isso que a gente quer, é isso que a gente deseja para que realmente a cidade prospere. Então a gente está muito feliz, eu agradeço novamente, viu, Valtinho? Obrigado, Valtinho Menezes Entrevista, por essa oportunidade aqui no seu programa. É uma honra para mim. Todo mundo que traz informações de relevância para o nosso município, para mim, é de grande importância. Obrigado por você também nos dar essa oportunidade de disseminar essa força paralela que nós vamos ter aí, né, para acompanhar os atos, né, das gestões, tanto do Legislativo como do Executivo, e deixar claro para você que o programa Valtinho Menezes é um programa independente, embora seja apresentado na Rádio Imperatriz, todas as responsabilidades desse canal do Valtinho Menezes, né? Então, o que a gente pretende aqui é isso mesmo, buscar informações de relevância que faça com que você repense a sua forma de agir e, na sua decisão,
em outubro, que ela seja em prol da coletividade, que você deixe um pouco a individualidade, né? Porque lá na frente isso traz um prejuízo muito grande, inclusive para você e seus familiares. Pense coletivamente, você chega lá. E obrigado por nos assistir. E todas as quartas-feiras, de 12 às 13 horas, no descanso do seu almoço, Valtinho Menezes Entrevista. Nos acompanhe lá nos canais da TV e Rádio Imperatriz, YouTube e Instagram. Mais uma vez, obrigado por nos acompanhar.